Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Bellaguarda e hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante quando falamos de mudança climática, que é a justiça climática. E o tema da nossa aula é Justiça Climática, não estamos no mesmo barco. Geralmente, quando eu inicio qualquer aula ou palestra sobre mudança climática, eu sempre pergunto para aqueles que estão me ouvindo: qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em aquecimento global, em mudança climática? O que acabou de pipocar na sua cabeça? E segura essa informação. Geralmente, as pessoas pensam em urso polar, no degelo, no aumento do nível do mar, em gases do efeito estufa subindo para a atmosfera. E isso não está errado. Mas a questão é que as pessoas, elas, de forma natural, não conseguem associar a mudança climática com os aspectos sociais. E hoje, a maior ameaça aos direitos humanos resguardados pela Constituição Federal, até pelas cortes internacionais, é a mudança climática. Então, a gente precisa começar a humanizar a mudança climática. E por isso a justiça climática se faz tão importante. É óbvio que a gente tem que olhar para o aspecto da mitigação, que foca justamente nas emissões de gases de efeito estufa e entende o que a cidade precisa cortar de emissões. Às vezes é no transporte, na indústria, até mesmo na agricultura de alguma forma, na indústria têxtil, enfim, tem milhares de formas de como a gente pode mitigar. Mas isso são cálculos e números. Agora, a adaptação, a resiliência, ela traz esse aspecto social. E enquanto a gente não humanizar a pauta da mudança climática, dificilmente a gente vai conseguir trazer para o centro do debate aquelas pessoas que mais importam, que são ninguém menos do que aquelas que mais sofrem os efeitos da crise climática. E o que significa uma ameaça direta aos direitos humanos quando a gente pensa na crise climática? A questão de moradias, acesso à alimentação, à água, até mesmo à cultura, o ir e vir, tudo que a gente está acostumado a ter, principalmente os não vulneráveis, que está acostumado a ter de uma vida digna, está ameaçado. E aqueles que já estão em linhas de vulnerabilidade vão sofrer o triplo. Tem um relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é hoje um documento escrito por milhares de cientistas, tenho certeza que vocês já ouviram falar muito dele nas outras aulas. E esse é um documento que cientistas do mundo inteiro se reúnem para analisar mais de milhares de bases de dados para chegar em consensos de caminhos a seguir. E esse relatório fala que nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, os mais vulneráveis sofreram 15 vezes mais os efeitos da crise climática do que os não vulneráveis. A Terra segue aquecendo. Imagina nessa década que a gente se encontra. Provavelmente vai ser 30 vezes mais, a gente vai descobrir no próximo relatório. Mas os mais vulneráveis já sofrem as consequências. Por isso que humanizar é importante. E mais do que isso, quando a gente pensa em desafios da mudança climática, muita gente fala, e são desafios contundentes, a questão de sair da dependência do petróleo, que a gente precisa ir para esse caminho, ir para um caminho de uma transição energética, nós também precisamos ir por esse caminho. E são caminhos que, se a gente não traz o elemento social, falta uma perna. Falar de transição energética sem entender se os mais vulneráveis vão receber acesso, vão ter condições de ter acesso a essas novas formas de energia, ou sair da dependência do petróleo, sem pensar numa transição justa daqueles que trabalham com recursos baseados nessa estrutura de sociedade para uma outra, a gente precisa sempre trazer esse aspecto social. Outros grandes desafios em relação à própria agricultura, que uma nova forma de ser na agricultura vai precisar ser estabelecida, como a agrofloresta, e as pessoas que estão acostumadas ou que têm já uma vida feita em relação a uma estrutura A e precisa ir para uma estrutura B. A gente precisa sempre olhar de forma sistêmica. E um dos maiores desafios sociais dentro da questão climática,
que faz com que fome, sede, seja consequência, ou que o frio ou o calor mate como consequência, mas antes disso, são os migrantes climáticos. Em 30 anos, estima-se que mais de 1,2 bilhões de pessoas no planeta Terra serão refugiados climáticos. E o que significa ser um refugiado climático? Quando a pessoa é refugiado por conflito, acontece o conflito acaba. Muito provavelmente, essa pessoa vai poder voltar para o país ou para a terra em que a casa dela está. A casa pode até estar destruída, mas existe um local habitável para voltar. Refugiados climáticos é porque a casa deixou de existir. E isso gera uma nova lógica de mundo quando a gente se depara com essa situação. É quando o mar sobe, como já acontece com muitas ilhas no Pacífico, muitas, inclusive Tuvalu é uma delas, que o mar está sumindo a ilha numa velocidade muito grande, a ponto dessa ilha cogitar comprar um pedaço de terra na Austrália para fazer a transição de um país para dentro de outro país, ou até mesmo o fato de calor extremo, que também mata, ou frio extremo, que também mata. É só ver os picos de calor na Europa, estão ficando cada vez piores. Ou aqui no Brasil, hoje estou falando com vocês, é primavera e ainda chovendo, uma temperatura totalmente atípica. As dinâmicas de tudo que a gente está acostumado está mudando. Isso é posto. Isso não sou eu com uma bola de cristal falando, isso é ciência. E sabendo que tudo está posto e que a gente vai ser obrigado a criar novas formas de viver em sociedade, por que não já caminhar por um caminho de regeneração da nossa sociedade? Eu costumo dizer que a gente está numa bifurcação. Ou a gente segue o modus operandi, e o precipício está logo ali embaixo, e o modus operandi é o quê? Baseado no petróleo, utilizar os recursos naturais de uma forma totalmente displicente, como a gente tem feito até então, achando que eles são finitos, e fazendo profit, e fazendo com que países se desenvolvam economicamente por meio desse viés. É colapso. A Covid mostrou isso pra gente muito simples. Eu costumo brincar que, uma brincadeira nem tão engraçada na verdade, mas que a Covid é um trailer de um filme que já começou. Isso se provou um colapso econômico, com uma crise dessa. Ou seja, não é sustentável. Quando a gente fala de mudança climática, sempre trazendo, e eu vou aos poucos trazendo esse óculos da justiça climática para vocês ao longo da nossa conversa, quando a gente pensa na sociedade com um olhar sistêmico, pensando numa regeneração, significa, inclusive, se desenvolver economicamente, mas de uma forma sustentável. Países como o Paquistão, que recentemente, há um mês atrás, teve o maior pico de calor da história e veio depois de uma chuva que devastou 1/3 do país. Como esse país pode se desenvolver economicamente? Ele tem todo o direito de crescer, ele tem todo o direito de trazer vida digna para sua população, mas ele já precisa começar a se desenvolver numa lógica verde, numa economia verde. Só que para isso ele precisa de ajuda, esse país precisa de financiamento, trazendo o Paquistão como exemplo. Só que se você olha no mapa de países que mais emitem gases no efeito estufa, o Paquistão é responsável por nem 1% dos gases de efeito estufa que são emitidos na atmosfera, enquanto grandes potências e grandes petroleiras são responsáveis por mais de 35% dos gases que são emitidos na atmosfera. Olha só a responsabilidade de cada um. E a gente precisa, quando coloca esse óculos da justiça climática, entender que existem responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que grandes potências e países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa, como um todo, China, o tanto que eles emitem, precisa estar na mesma resposta de responsabilidade. Diferente de países menores como o Paquistão, como as Ilhas do Pacífico, até mesmo o Brasil, a gente já tem casos dentro do nosso próprio país de migração climática. Recomendo muito vocês assistirem um documentário que chama O Amanhã é Hoje. É só colocar no Google, O Amanhã é Hoje, e ali vocês vão ter relatos de várias histórias com cunho social e climático.
mostrando como que o nosso país já tem sofrido muito isso. E quando a gente pensa nessa crise, que faz com que fronteiras sejam duvidosas, quando a gente fala de mais de 1,2 bilhões de refugiados climáticos nos próximos 30 anos, quando a gente percebe e reconhece que os mais vulneráveis são o que já mais sofrem, e já sofrem 15 vezes mais do que os não vulneráveis, que são os quilombolas, ribeirinhos, indígenas, mulheres principalmente em áreas de vulnerabilidade, como complexos ou favelas ou comunidades, são pessoas que sentem na pele muito mais. E isso significa o preço do feijão que aumenta, o preço do café que fica mais caro, a luz que está ficando cada vez mais cara. Tudo isso reflete no final do dia no bolso. Então a gente precisa começar a pensar num desenvolvimento econômico verde, mas trazendo o aspecto social para dentro. Quando a gente fala de justiça climática dentro de toda essa complexidade, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a humanização da pauta. Vamos trazer as pessoas para dentro. E não numa forma como a gente está acostumado a pensar, que é o ser humano como, enfim, maior do que a natureza, ele no centro de tudo. Não nesse sentido, é no sentido do ser humano como voz. A gente precisa trazer aqueles que mais sofrem para dentro dos espaços de tomada de decisão, para dentro dos espaços de debate, e que tenham vozes de forma deliberativa dentro desses espaços. Isso vai em todos os níveis, desde o nível de uma comunidade específica, com os coletivos que ali vivem, que essas pessoas começam a ter voz, e isso vai refletindo e fazendo com que essas pessoas cheguem, quem sabe, na Câmara Legislativa da cidade, comecem a entrar no Executivo, comecem a criar um corpo de debate consistente dentro daquele município. E isso muitas vezes começa na escola, começa no bairro. O que a gente precisa é começar a identificar quem são essas pessoas que já estão sofrendo e começar a fazer o movimento de trazê-las para dentro. E uma vez trazendo elas para dentro, a gente traz um outro elemento importante da justiça climática. O primeiro que eu comentei é a questão da responsabilidade comum e diferenciada. O segundo que eu já comentei com vocês e foi a introdução em relação aos direitos humanos, a importância da gente olhar para isso. Um terceiro ponto é fazer com que essas pessoas que mais sofrem tenham voz. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Flávia, você acha que dá para mudar? Você acha que a gente vai conseguir criar uma nova estrutura de sociedade? Eu acredito que sim. Acredito que sim por alguns motivos, mas de forma muito resumida, eu acredito que a gente vai conseguir. Principalmente, eu acho que o maior sinal de todos, ao meu ver, é quando uma foto, por exemplo, da COP, que é a Conferência das Partes na ONU, que acontece há 27 anos, e esse ano vai acontecer no Egito. Quando essa foto da delegação da COP, dos negociadores, for diversa, sinal que a estrutura vai começar a mudar. Quando a mesa de financiadores que olham para projetos que vão receber aporte financeiro para uma adaptação, por exemplo, quando a mesa desses financiadores for diversa, aí eu acredito que a estrutura vai começar a mudar. Enquanto a gente tiver as fotos padrões, que são pessoas mais velhas, geralmente homens, enquanto essa for a maioria nas tomadas de decisão, dificilmente a gente vai ter mudança de estrutura, porque significa que a gente está fazendo exatamente as mesmas coisas de sempre, achando que vai colher resultados diferentes, e a gente não vai colher resultados diferentes. A gente precisa começar a ver uma mudança na estrutura. Por isso que esse óculos da justiça climática, quando a gente fala em dar voz para aqueles que já estão sofrendo, não é só dar voz e tudo segue como sempre. Não. É trazer para os espaços de decisão, é trazer para essas tomadas deliberativas, é fazer com que essas pessoas também, junto com as outras que já estão lá, assumam esses espaços. Porque ninguém melhor do que aquela pessoa que sentiu a dor daquilo, de uma consequência da mudança climática, para conseguir ser a voz potente com resoluções potentes para resolver aquele problema. E o local é muito importante. Então, a gente precisa, além de trazer essas pessoas para o centro do debate, fazer de um movimento de baixo para cima. A gente tem um costume de ter um movimento de cima para baixo. Vem as políticas internacionais, aterrissam no território, vem financiamentos internacionais, aterrissam no território e a gente desenvolve o projeto.
E não existe um respeito claro em relação ao tempo, à cultura e ao espaço dessas regiões que recebem esses aportes. E a gente precisa fazer um movimento contrário. A solução está no local. Ninguém melhor do que quem mora na região para saber as mudanças que estão acontecendo. E, inclusive, ter ideias criativas para solucioná-las. Mas a gente precisa dar suporte, a gente precisa dar recurso, a gente precisa repassar ferramentas para que isso se desenvolva. E por isso, a gente precisa trabalhar com parcerias eficazes para garantir a justiça climática, que vem um outro pilar dentro desses elementos que compõem a justiça climática. Se a gente não trabalha com parcerias eficazes para garantir uma justiça climática no território, ela até pode ter um fôlego inicial de trabalho, mas não vai ter continuidade. A gente sabe que não vai ter fôlego para fazer tudo o que precisa ser feito. Um outro motivo pelo qual eu acredito muito que a gente tem chances de mudar, eu acho que a gente vai chegar num momento que essas fotos oficiais a níveis de alto escalão de tomadas de decisão vão ser diversas. Eu não tenho dúvidas que a gente vai caminhar para isso. Mas tem um outro elemento que me faz acreditar, tem uma passagem do livro do Domenico de Masi, do Ócio Criativo, que ele fala de saltos de época. E os saltos de época, como a gente teve na história, a gente teve iluminismo, revolução industrial, por aí vai. Segundo ele, quando 3 pilares da sociedade ruem simultaneamente, a gente está falando de um salto de época, um salto de era. Quando o pilar do trabalho, energético e político ruim, a gente está falando de uma nova fase. E os 3 pilares hoje estão em xeque. Então, eu acredito, sim, que a gente está nesse momento de ruptura, nesse momento do novo emergindo, um novo que pede por uma regeneração, que pede por uma sustentabilidade de forma sistêmica, de forma holística. Falar de justiça climática não é só falar num tema específico dentro de sala de aula, é falar de forma transversal. É você, dentro da física, da química, da matemática, da biologia, da geografia, da história, começar a trazer esses elementos. A gente precisa começar a entender que meio ambiente, mudança climática, é a base de sustentação para nós como sociedade. E se a gente não interpreta desse jeito e não começa a trazer, inclusive na escola, esse processo de desencaixotamento da pauta do meio ambiente, a gente dificilmente vai fazer com que essas pessoas consigam ver a sociedade dessa forma. Eu, por exemplo, quando estudei na escola, eu lembro que era uma matéria muito específica, e só ela. E tudo era mais importante do que isso. É natural que as pessoas vejam o mundo dessa forma, porque é como a gente foi ensinado a compartimentizar as coisas. A gente precisa fazer um movimento contrário, a gente precisa trazer isso como base para o desenvolvimento da sociedade. E assim, de forma até mais natural, as pessoas vão conseguindo colocar esse óculos da justiça climática para olhar para a sociedade. E dessa forma, o cidadão, quando for para o mundo, ou se formando cidadão na escola, ele vai entender economia, infraestrutura, saúde, saneamento, educação e tantos aspectos que a gente tem na sociedade com esse viés. Porque ele vai entender que sem ar puro, água limpa e terra fértil, quem somos nós aqui? Como que a gente faz qualquer outra coisa sem esses 3 elementos? A gente não faz. Então, a justiça climática, ela vem para trazer a consciência da humanização. A gente tende a debater muito o meio ambiente e a mudança climática hoje num viés muito mais global de financiamento, de acordos internacionais. Eles são importantes, eles ditam muitas diretrizes para o mundo, mas o desafio maior está no local, e a gente precisa começar a aterrissar isso. Por isso a justiça climática se faz fundamental. Sem o aspecto humano dentro dessa complexidade, a gente vai continuar com as mesmas estruturas de sempre. Então a gente está no momento de ruir o modus operandi de viver e ser em sociedade. E esse é o momento para isso. E por isso a gente precisa trazer esse aspecto social, socioambiental, mas com esse olhar da justiça climática que, repetindo, traz a questão de proteger os direitos humanos, responsabilidade comum mais diferenciada. A igualdade de gênero se faz fundamental aqui, porque as mulheres
cientificamente comprovado, são as que mais sofrem. Quanto mais vulnerável a comunidade, mais vulnerável a mulher dentro e a criança dentro desse lugar. A gente precisa ter parcerias eficazes e a gente precisa transformar a educação para uma gestão climática, que é justamente esse último elemento da transversalidade. A gente precisa começar a trazer inputs num todo. E é um desafio, porque são, enfim, milhares de formas de se fazer. E cada sala é uma sala, cada professor é um professor, mas dentro da forma como você vê o mundo e como você passa a mensagem para os seus alunos, é muito importante que você traga esses elementos de forma transversal, para que as pessoas comecem a enxergar o mundo de uma forma sistêmica. E encerrando o nosso bate-papo, eu vou trazer uma ferramenta que eu costumo usar, que são os 4 Cs. Quando eu estou trabalhando principalmente a nível mais local, com jovens, fomentando eles a pensarem no bairro, na escola, na cidade, e o que eles podem fazer para transformar, para criar alguma coisa diferente, ou entender uma demanda, ou algo que precisa ser desenvolvido e que não existe, que vai ajudar algumas pessoas, ou até a própria cidade como um todo, é importante, principalmente nessa década, a gente trabalhar com os 4 Cs. E por que nessa década? O Fridays for Future é um movimento que criou o relógio do fim do mundo, vamos dizer assim. Só que ele está na contagem regressiva para o final da década. E a última vez que eu vi esse relógio, uma semana atrás, faltam 6 anos, 3 meses e agora, sei lá, 20 dias. E esse relógio não para, ele roda o mundo e continua na contagem regressiva. A gente tem essa década para mudar. O planeta está esquentando, com 1,5 graus, quase lá, a gente já está sentindo os efeitos, muitas pessoas já estão morrendo, a gente está alterando de forma muito rápida o ecossistema como a gente está acostumado, biodiversidade se modificando, e sem a abelha, a nossa vida está em risco. Então, imagina o colapso da biodiversidade, como não afeta a gente. Agora, pensando nisso, e que a gente tem 10 anos, antes do 4C, um outro elemento que eu queria trazer. A ansiedade climática, ela se faz muito presente nos jovens. Então, é importante a gente passar a mensagem para os nossos alunos, mas entendendo a linha tênue de amedrontar, e dessa forma fazer com que eles paralisem e tenham mais medo e achem que não tem futuro, e daí começam a ter essa ansiedade climática de perspectiva zero, olhando no curto prazo, ou colocar 100% da responsabilidade nas costas deles, falando, você é a geração responsável por mudar. E aí a gente tem jovens com burnouts, porque trabalham pelo propósito, e não conseguem mensurar o que significa isso. Então é importante trazer uma linha de, olha, existe uma crise. Essa crise abre-se uma janela de oportunidades. Vamos surfar nessas oportunidades? Vamos entender profissionalmente o que você pode fazer? Vamos entender dentro da cidade o que a gente pode fazer? O melhor antídoto para esses 2 remédios é a ação, mas a ação que o braço alcança. Mais do que isso, e a forma como a mensagem é passada, às vezes pode desbalancear e acaba afetando para o bem, para o mal dos 2 lados em excesso. De achar que a responsabilidade é só dos jovens, ou de achar que não tem mais jeito e fazer com que eles fiquem inertes em relação a isso. E geralmente, esses 4 Cs ajudam muito a pensar em ações a nível local. A gente precisa de coragem para entender e ser pragmático, ser um esperançoso propositivo dentro dessa pauta. Eu costumo brincar que eu tenho essa esperança propositiva dentro da pauta climática, mas para isso a gente precisa de coragem. A gente precisa trabalhar com criatividade, com a conectividade e com a comunidade. Trabalhando com esses 4 Cs dentro daquilo que vocês acharem que é importante criar, trazendo esse óculos da humanização da pauta da mudança climática, colocando esse óculos nas pessoas, de olhar a humanidade, de olhar a sociedade com esse óculos da justiça climática, a gente já vai estar fazendo muito diferente do modus operandi como a gente está acostumado. E isso vai garantir com que a gente comece a mudar as estruturas da forma que hoje elas estão postas. Não existe um reset. É por dentro da estrutura que existe, a gente vai fazendo uma nova emergir. E é esse o nosso trabalho. A gente tem muito pela frente nesses próximos 6 anos agora, no final da década,
mas tenho certeza que até lá a gente vai conseguir encontrar muitas luzes nos finais dos tantos túneis que a gente está atravessando, para sim fazer com que a gente viva numa sociedade muito mais resiliente, adaptativa e justa. Fico muito à disposição para trocar com vocês. Flávia Bela Guarda, vocês me encontram com 2 L's, tudo junto, vocês me encontram nas redes, e estou à disposição para trocar caso vocês tenham alguma dúvida. Muito obrigada.